Hoje a gente vai estar falando sobre liquidez, certo? A gente já tem um outro webinar, né, que está no canal da VCG Markets, né? Já fiz minha apresentação lá, então essa parte aqui eu vou adiantar, mas, né, muitos de vocês já me conhecem, mas qualquer coisa depois, no primeiro webinar lá que a gente fala sobre estrutura, que é a base, é bom começar por lá, tá? Mas tudo bem, pode assistir aqui, né? É bem-vindo assistir. Então, voltando aqui, né? A base de tudo é a estrutura, né? Que foi o primeiro assunto do webinar, que já está no canal da VCG. Agora a gente vai entrar sobre a liquidez. Então, né? Que tá a minha apresentação, eu vou pular essa parte, que eu já falei da outra vez, beleza? Então, aqui é o resultado de alguns alunos, né, da minha comunidade, tanto ali dos alunos que já fez aulas comigo na mentoria privada e da comunidade free, né? Depois eu deixo o link do Discord para vocês. Tem o link do Discord lá no meu Instagram, tá? É uma comunidade grátis ali pra gente aprender, evoluir, né? Então, vamos lá. Então, o que você vai aprender hoje, né? A gente vai falar sobre o que é liquidez, né? Buy side liquidity e sell side liquidity, o tipo de liquidez, né? E eu vou dar uma introdução também o que é o Fair Value Gap, que isso vai ajudar a gente chegar aqui na parte da liquidez interna e externa, tá? E vou dar dicas, né, de como usar isso, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês for tendo também, pode mandar aqui no chat, beleza? Então, bora lá então. Então, para a gente entender a liquidez de uma forma simples, a gente tem que imaginar o mercado como se fosse um negócio comum. Então, aqui tem esse exemplo aqui que eu ilustrei aqui, né, com o chat GPT. Um exemplo bem simples assim. Eu quero comprar um carro, tá? Então eu vou ser o cliente. Eu tenho que ir até uma concessionária, tá? E lá vai ter o vendedor, certo? Eu quero comprar e ele quer vender, tá? No mercado financeiro é igual. Para alguém vender, precisa existir alguém disposto a comprar, né? E vice-versa. E essa troca é a que gera liquidez, tá? Então sempre para com o preço que a gente viu lá no gráfico, né, foi comprado, teve uma contraparte que vendeu aquele nível do preço lá, tá? Então, a gente partindo dessa ideia, é bem simples assimilar as coisas, tá? Então, para comprar tem que ter alguém disposto a vender e vice-versa, tá? Mas existe um ponto importante, né, que é nós, pessoas comuns aqui, nós CPF, né, a gente chamado de varejo, a gente não tem força para movimentar o preço, tá? Pode juntar todo mundo aqui com o máximo de lote, né, que a corretora permite, e a gente não vai fazer cosquinha no preço, a gente não vai mover nenhum tique, nem nada lá, porque isso aqui é papo de bilhões de dólares por dia para fazer um simples movimento de alguns pontos, né? Então, não se preocupe de achar a corretora tá, né, o preço tá me buscando, tá me rastreando aqui, tá vindo me manipular, né? Ele me tira, depois o preço vai, tá? Então não existe isso, tá? A gente é reativo, a gente vai ver o que, né, o algoritmo já vem fazendo por trás ali. A gente tem dados do passado e dados do presente, tá? Então assim, a gente não move e a gente não faz diferença para esse mercado. A gente tem que ser reativo. Quem comanda, né, esse mercado justamente é os grandes players, as grandes instituições, né, que é muito capital. É bilhões por dia para movimentar ali, né, chega a ser trilhões no final do dia, né? E por isso existe um algoritmo que controla esse fluxo de movimento do preço, tá? Então, assim, antigamente, antes de vir a era digital, era tudo manual, né? Por isso que, pera aí de novo, aí pronto. Antigamente era tudo de uma forma manual. Lembra, vocês já viram algum filme, né, como O Lobo de Wall Street? Tem outros filmes mais antigos ainda que retrata lá a ligação, os caras todo dia ligando, liga para um, compra, vende de outro, tá? Então, antigamente era manual, só que quando começou a época dos computadores, né, lá nos anos 80 e 90, não lembro ao certo, eles acrescentou o algoritmo, que é uma forma muito melhor para lidar ali, né? Então, esse algoritmo, ele gera liquidez propositalmente para induzir o varejo a agir de certa forma.
Depois que essa liquidez é capturada, o smart money, né, os institucionais, faz o verdadeiro movimento, geralmente com muito mais força. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia para onde o preço vai, né, seguir a tendência atual, ou se existe chance de reversão. Então, assim, o próprio algoritmo é capaz de gerar liquidez para induzir as pessoas ao erro, até mesmo outras instituições ao erro, tá? Então, aqui vamos falar um pouco do algoritmo. Um algoritmo é responsável por mover os preços, tá? Costumamos ser ensinado que o preço é movido pela pressão de compra e venda, e que a direção do mercado é determinada pela maior entrada de dinheiro de um lado ou de outro. No entanto, isso não é verdade. A realidade é que o sistema financeiro não pode ser deixado à mercê de compras e vendas aleatórias. Tá? Utilizar algoritmos programados por computadores para automatizar os mercados torna-se uma forma muito mais eficiente e confiável de controlar os preços, né? Igual eu estava falando agora há pouco. Tá? Então, o Michael, o ICT, né, o mais conhecido como ICT, ele se refere a isso como um algoritmo chamado de IPDA, que é traduzido já ao português, é o algoritmo de entrega de preços interbancários. E a função do IPDA é manipular os preços para gerar liquidez no mercado e oferecer um valor justo, né? E isso permite que o smart money, que entende o funcionamento desses algoritmos, capitalize sobre o movimento do preço. Então, existem dois principais alvos que o IPDA busca, né? Liquidez acima ou abaixo, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco na questão do buy side e sell side, né? Então, a liquidez vai estar sempre acima de um topo ou abaixo, né, de um fundo anterior ali que a gente vê no gráfico. Tá? E essa áreas, né, de ação de preço ineficiente, né, que vai ser os fair value gaps que eu também vou falar, e compreender quando e onde o IPDA vai manipular o preço pode proporcionar um nível incomparável de precisão e uma compreensão mais profunda da ação do preço. Então, quando a gente começa a entender isso, né, onde tá a liquidez ali e esperar o preço ir lá, manipular, né? Porque não é a gente que vai fazer o preço ir lá, a gente tem que aguardar. A gente vai ter nossos pontos de liquidez ali, né? Marcados, mas a gente vai ser reativo. E normalmente quando é uma liquidez suficiente, aí você vai ver uma explosão de preço, tá? Então o preço vai ganhar muito mais força. Então assim, como identificar? Né? Existem dois tipos de liquidez, né? Que são o buy side liquid, que a gente abrevia por BSL, e a liquidez do lado de compra, tá? E o sell side liquid, que é o SSL, é a liquidez do lado de venda. E os modelos, né, de buy side, certo? Então, o buy side, tá aqui do lado desse desenho, seria o quê? Os topos. Então, todos os topos aqui é chamado de buy side. Por que buy side? Porque o preço vai até lá, na mão compradora, para pegar essa liquidez, tá? Daqui a pouco eu vou detalhar melhor isso para vocês. Então, assim, os modelos que mais funciona, né, e é o que existe há tempos, né, desde, na verdade, que foi criado ali o algoritmo, e tem os gráficos que a gente vê através das candles, né, os gráficos de vela. Então, o PMH seria a alta do mês anterior, tá, isso traduzido. Em inglês é Previous Monthly High, tá? O PWH é o Previous Week High, que seria a alta da semana anterior, tá? O PDH é o Previous Day High, que seria a alta do dia anterior. Eu vou também mostrar como é que faz as marcações, tá? Bem simples. Vocês vão ver que, tipo, muitas coisas podem ser complexa porque talvez você não conhecia. Esses nomes aqui, a primeira vez que você pode estar vendo isso, pode te assustar, mas relaxa que é bem simples, é questão de prática, tá? E a ideia, né, a minha ideia desde quando eu comecei a ensinar sempre foi essa, de simplificar o que é complexo, né? Eu gosto das coisas direto ao ponto, então vocês vão ver que eu prezo essa questão de deixar bem simples para na hora de fazer uma trade a gente simplesmente executar a trade ali quando tem que ser, né? Comprar ou vender. E HOD, que seria High of the Day, que seria a alta do dia. Tá? Então é a máxima que fez naquele dia ali e o preço pode buscar ali durante a sessão também, certo? E EQH seria
equal higher, que seria topos iguais, tá? Então, assim, isso daqui seria o quê? Um EQH, topos iguais, tá? Ah, o preço fez um pouquinho assim, mas está bem próximo, também é considerado EQH, que é relativamente iguais, tá? Não precisa ser exatamente no mesmo preço de fechamento aqui, não, tá? Então, igual esse exemplo aqui, ó. Então, topos relativamente iguais, entendeu? E aqui seria fundos relativamente iguais. Então, os modelos de sell side, tá? Que o preço vem vendedor para buscar essas lows, tá? Então, o sell side é os fundos e o buy side é os topos. Então, é a mesma coisa, só que ao contrário. PML é Previous Mountain Low, que é a mínima do mês anterior. PWL é a mínima da semana anterior, né? Previous Week Low. PDL é a mínima do dia anterior, Previous Day Low. LOD, né, é Low of the Day, abaixo do dia anterior, certo? E aqui o EQL é baixos iguais, né? Relativamente iguais. Se alguém tiver tendo alguma dúvida, né? Só falar aí. Se eu estiver falando rápido também, só me falar. Então aqui, ó, vamos começar pelo buy side, né? Como a gente pode identificar. Então, a gente tem todas essas opções aqui, né? Isso daqui seria high time frame e aí a gente vai chegando até time frame, né, low, o mid time frame, que é o time frame intermediário, e o low time frame, que é o time frame mais baixo, né? Time frame é o tempo gráfico. Qual ativos eu opero? Eu opero mais o índice americano, né, o Nasdaq. É, pode ser passado no formato de velas? Sim, eu vou mostrar uns exemplos aqui de velas também. Primeiro, é bom a gente entender de uma forma como se fosse um desenho mesmo, para ficar claro quando chegar na parte das velas, tá? Mas aqui, se fosse uma vela, né? Por exemplo, aqui uma vela de alta, fez a máxima aqui. E a gente tá na vela aqui do semanal, tá? Semanal, weekly, tá? Vou colocar em inglês. E aí o preço tá vindo para cá, a gente vai ter aqui, e a gente tá nessa nova semana aqui acontecendo. Então aqui seria o quê? O previews. Weekly High. A gente marca diretamente nas velas daquele respectivo é, conceito, né? Então, se é do semanal, a gente vai lá na vela do semanal. Se é do diário, né, a alta do dia anterior, a gente vai lá na vela do diário, tá? E aí o preço tende a vir buscar aqui, né? Que seria igual, exatamente igual esse desenho aqui, ó. Então, aqui, ó, se aqui for... Quando eu coloquei desse jeito aqui, ó, buy side PXH, quando a gente coloca um X no meio, é que pode ser qualquer uma dessas. Pode ser do mês, pode ser do semanal, pode ser do diário, pode ser a alta do dia, tá? Então, aqui seria previews, né? Alguma coisa higher. Então, se fosse aqui o topo do dia anterior, então a gente ia colocar previews dele high, tá? Qual setup você utiliza que você acha que seja mais lucrativo? Você utiliza as marcações Fair Gap? Sim. Eu vou chegar na parte das entradas, aí você vai ver um setup que eu uso bastante e eu coloquei de exemplo aqui. E Anderson, boa noite. Então aqui, ó. Então o preço tem um exemplo, né? Esse aqui seria o buy side. Então, por que que ele é conhecido como buy side, né? Buy side, traduzindo, é o lado de compras. Porque aqui o preço no passado vendeu, certo? Teve essa venda aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, o preço vendeu aqui, né? Caiu. E normalmente, quando a gente vende, né? O que que a gente é ensinado? Colocar o stop nos topos. Ou seja, aqui tem o stop, né? Ou seja, tem liquidez. Tem stop de quem vendeu nessa data aqui, né? Nesse prazo antigo. Então, é natural uma hora o preço ir buscar essa liquidez. Aí ele é conhecido como buy side porque ele vai do lado comprador, estopar os vendedores, né? E aí, se for suficiente essa liquidez aqui, o preço vai voltar a cair. É lógico, a gente tem que ter uma estrutura
já de baixa, para o preço vir tomar aqui, né, esse previews, vamos colocar aqui, ó, previews dele high, e a gente já tá vendo aqui de uma estrutura de baixa, ó, né, e aí a gente tem um previews dele high aqui e a liquidez mais próxima, aí o preço vem aqui da mão compradora, vai estopar os vendedores que tá com o stop aqui, e aí se for suficiente essa liquidez, ele vai seguir o fluxo, que é o fluxo vendedor, e vem buscar as lows aqui, né, que também seria aqui o PDL, né. Então, como identificar os sell sites? São as lowers, né, PXL, então pode ser qualquer uma dessas aqui, tá. Então pode ser Previews Monthly Low, que é a low do mês anterior, pode ser Previews Weekly Low, que é a low da semana anterior, tá. Previews Daily Low, que é a low do dia anterior, certo. Pode ser a mínima do próprio dia, tá, que é Low of the Day, que é o LOD, e pode ser fundos iguais, né, equal lowers, né, relativamente iguais. Então aqui, ó, um exemplos aqui, ó, igual eu estava comentando. Então, aqui, ó, a gente está no gráfico mensal. Então, cada vela aqui aconteceu durante um mês, então ela demorou um mês para finalizar. Depois que ela finaliza, a gente vai ter a mínima dela, que está aqui, ó, PML, né, Previews Mountain Low, e aqui a máxima Previews Mountain High. Ou seja, daí quando começa o novo mês, esse mês anterior vira alvo de liquidez para o mês que a gente está. Então, se o preço for, né, trabalhar em cima, né, igual aqui nesse exemplo aqui, se ele for trabalhar acima disso, é uma liquidez porque tem stops aqui dos vendedores, né, que num momento jogou o preço, conseguiu jogar o preço para baixo, e ele vira alvo de liquidez, tá? E aí percebe que esse mês aqui foi manipular, né, o mês anterior e fechou abaixo. Então aqui ficou a nova, né, PMH, que é a alta do mês anterior, e aqui a nova mínima do mês anterior. E aí o preço veio, né, não conseguiu buscar lá, e né, quando a gente começa a diminuir o time frame, dentro aqui vai ter o quê? Vai ter o semanal, vai ter o diário, vai ter o H4, e o que, que pode estar acontecendo ali dentro? Um fluxo vendedor mais claro, e a gente sabe, opa, o preço não está tendo força para vir para cá, então ele está tendo força para vir buscar a low do mês anterior, tá? E aí percebe aqui, ó, buscou essa lower aqui, né? Como o fluxo estava aberto, ele veio caindo, pegou essa lower do mês anterior ao que a gente estava, né? E aí caiu. Depois que pegou aqui, deu uma certa recuada. O próximo mês começou já manipulando essa lower aqui, tá? Então já começou manipulando essa lower aqui. E aí ficou essa nova lower, né? Quando a gente está nesse mês aqui, a gente olha pro vela do mensal anterior, tá? Essa lower tá intacta, mas ele pegou o previews Monterey High, que é o topo do mês anterior, tá? Só que a gente tem muito mais detalhes para entender se o preço tem capacidade para buscar a alta do mês anterior, a alta da semana anterior, tá? Que é justamente a primeira aula de estrutura, que é quando a gente começa a alinhar os conceitos, estrutura e fluxo. E com agora a liquidez, as coisas vão fazendo sentido. Você começa a entender aonde o preço pode chegar, né? Se ele está aqui, ele pode vir buscar aqui ou não, né? Com esse fluxo da estrutura dos time frame menores, a gente consegue ver se ele vai continuar de alta para buscar o topo ali do mês passado, pode ser a alta ali do ano, tá? Então, a gente vai construindo uma narrativa. Boa noite. Eu não uso stop loss. Apesar de ser perigoso, preciso me render às marcações de stop loss. Porém, mesmo sem usar o stop loss, consigo ser lucrativo. Porque eu acho que usar stop às vezes atrapalha. E eu sei que pode parecer absurdo, mas não consigo usar stop loss. Aí é do seu perfil, né? Só que quando você não tá com o stop loss ali no gráfico, né? Deixa eu voltar aqui Vou dar um exemplo aqui, certo? Você veio aqui, executou uma compra aqui. Bom, comprei aqui. Aí o preço está subindo. Beleza, você até pode não posicionar stop, mas o tempo todo você vai ter que estar
gerenciando isso, porque você tem que saber também quanto de risco você está correndo. Você está correndo 1% de risco do tamanho da sua conta, 0,5% de risco, né? Porque se o preço começar a cair aqui infinitamente, e aí você vai fazer o quê? A sua conta vai sangrar, né? Às vezes você tava, não, vou perder só US$ 100 hoje, e aí o preço derreteu, né? Você tava crente que o preço ia a favor, você não colocou o seu stop, era para perder só 100, no final do dia você perdeu 500 porque começou a te afetar aquele valor negativo. Então, o stop loss é o nosso amigo, é a nossa ferramenta para proteção. A gente está aqui para proteger capital, né? Entender os conceitos, coletar dados de cenários de alta probabilidade para quando chegar no mercado real a gente saber identificar se é um cenário de alta probabilidade ou não, tá? Mas isso vai de perfil. Eu, particularmente, eu prefiro botar stop porque eu aceito, tem que acertar perder. Aqui é um jogo de probabilidades, tá? A gente nunca vai estar imune a errar, né? A gente erra, é natural errar, mas o stop é nosso amigo, né? E como a gente é smart money, a gente arrisca pouco para ganhar muito. Então, se eu arrisquei, vamos dar um exemplo, eu arrisquei 1%, eu estou buscando 1 para 3, então o meu retorno é 3%, entendeu? Então, eu sempre vou preferir botar stop porque, pô, eu posso estar errado. E aí o que eu defini é aquilo lá, não vai passar disso. Agora, sem stop, você não vai estar ali olhando a trade, o preço pode derreter, aí virou o dia, você acorda, cadê o seu saldo? Zerou a conta. Mas igual você falou, é seu setup. Se você está sendo lucrativo assim, maravilha, né? Continua. Mas para quem é iniciante, não aconselho. Aconselho usar stop. E principalmente testar em contas demonstrações antes de ir para o mercado real, antes de colocar capital real, tá? Nossa, cara, esse é antigo, hein? Então, aqui, ó. Aqui a gente está no modelo de buy side, né? Então, Preview ZQ High e Preview ZQ Low, certo? Então, a gente está mostrando aqui os dois, o buy side e o sell side. Então, aqui, ó, o semanal. Então, um gráfico mensal, né? Agora, no semanal, a gente começa a ter muito mais velas, muito mais detalhes, certo? Então, assim, aqui, ó, percebe nesse exemplo aqui, o preço pegou a low do dia anterior, né? Depois pegou a máxima também do dia não, desculpa, da semana anterior. A gente tá falando aqui do semanal. Então ele pegou a low da semana anterior e a máxima da semana anterior. E aí, né? Aqui se a gente for ver nesse detalhe, já dá para ver que o preço está de alta. Então a ideia é ele realmente continuar fazendo topos mais altos. E se ele pegar a low anterior ali, melhor ainda, porque ele pegou uma liquidez e vai ter muito mais força para subir. E aí a gente tem um novo, uma nova meta a atingir, que seria daí essa máxima, né? Aí vira a semana, igual aqui, ó, a gente pode ver, ó, o que aconteceu. Virou a semana aqui, nessa semana aqui que a gente tá, ó, ela não conseguiu pegar nem a máxima, nem a mínima. Então faz parte, tá? Aqui eu tô mostrando exemplos, né, que é para ficar bem didático, mas no mercado real tem vezes que pode demorar, né? Se a gente tá no semanal, já demora uma semana para acontecer, né? E muitas das vezes, nessa semana, ela pode ficar uma semana consolidada ou ela não tem força igual essa daqui, ó. Ela não teve força para pegar esse topinho aqui. Então, o que aconteceu? Deixou para a próxima semana. E aí ela conseguiu pegar, né? Então, a gente tem que entender também que pode ir, né? Como não pode. Por isso que a gente tem que saber filtrar cenário de alta probabilidade, né, e seguir sempre a tendência. Tá no mercado de alta há bastante dia já, é mais chance de continuar do que uma reversão, tá? Então, foque em continuações. Eu quero começar a usar, porém eu não uso, mas eu deixo a minha conta aberta, não. Obrigado, já. Previews Daily High, então aqui ó, o gráfico diário, tá vendo, já tem mais detalhes, certo? Então quando, você tem que imaginar como se fosse um mapa, né? Os time frames. Vamos dar exemplo, a gente usar o Google Earth, né? Quando a gente abre o Google Earth, não vai estar o quê? Vai estar o globo lá, né? E aí, vamos dizer que o globo é o mensal. Então, você tem uma visão muito ampla. Você quer mais detalhes. Aí você começa a dar zoom e vai para os países. Começa a ver os países. Você chegou no semanal, né?
Aí você viu os países, agora você quer saber os estados. Aí você dá mais um zoom, chega onde? Chega no Previews Daily High, né? Aí chegou nos estados, aí você quer ver agora a cidade. Aí você vai dar mais um zoom, chegou ali no 4 horas, um exemplo, entendeu? Então, pensar dessa forma. A gente tem um gráfico do time frame maior, né? O high time frame. E a gente tem que construir uma narrativa e vai diminuindo para esses time frame menores estar alinhado com o maior, tá? Que é, falei ali também na primeira aula, depois, quem não assistiu, assiste lá, que ajuda bastante a entender melhor também a questão aqui que a gente está trabalhando a liquidez, tá? A estrutura é a base de tudo, tá? Não tem para onde fugir, mas não é difícil de entender. Então, ó, pegou previews dele high, aqui tá na tendência de alta, né? Não pegou previews DO, gerou a máxima aqui, o preço começou a inverter, pegou previews DO aqui, né? Começou a gerar um fluxo vendedor, até que ele pegou aquela low que estava intacta até o momento, tá? Então, ele vai fazendo isso, pega a liquidez, se ele tiver força para reverter, ele vai te mostrar isso, mas se não tiver, ele vai buscar a próxima liquidez, aí ele continua caindo, né? Igual aqui, ó, tipo essa velona bearish aqui, né? Ela fez essa mínima, aí o preço veio, fez aqui, certo? Voltou, pegou ela aqui, né? Então, assim, não é porque ela pegou a mínima do dia anterior que ela simplesmente agora vai reverter para alta. Não, a estrutura comanda. Então, se você já está vendo uma estrutura de baixa, né? Vai surfando isso, vai seguindo isso, tá? Então, aqui, ó, percebe, pegou essa lower aqui, fez a máxima aqui, caiu. E aí, aqui, ó, esse dia foi um dia mais acumulado, né? Lembra que eu falei da primeira aula também? Um dia mais acumulado, então não fez nada, não conseguiu manipular a mínima nem a máxima. Então, o que que pode acontecer? O próximo dia pode ter força para fazer isso. E aí ele fez, inclusive ele pegou até essa mínima aqui que não tinha sido manipulada e todas essas outras antigas aqui, entendeu? Então, é natural, o preço se move de expansão, correção, ele se move de expansão, depois pode ficar acumulado, igual esse exemplo aqui, aí depois ele expande novamente em busca de liquidez, tá? E aqui aconteceu uma reversão e começou a virar de alta, né? Buscando todos os topos antigos. E aí, ó, o dealer range, né? Que é a faixa de preço que a gente vai trabalhar. Então, essa faixa de preço é formada após o mercado capturar um buy side ou sell side, né? Depende da estrutura que a gente tá? Se a gente tá vindo aqui de alta, ele veio, né? Deixa eu fazer de novo aqui. A gente tá vindo aqui, aí o preço veio, continuou, ele capturou essa lower aqui e gerou um novo topo, né? Então aqui é natural depois ele fazer uma correção e aí a gente vai ter esse famoso dealer range aqui, né? Que é o nosso range, a nossa pernada, a nossa leg, como você quiser chamar, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, o preço veio, né? Ele cria essas áreas entre os dois pontos e define o daily range para uma análise futura. Então, você viu que ele manipulou, aqui, ó, manipulou um buy side, né? Pegou o topo anterior e depois expandiu forte bearish, tá? A qualquer momento, no caso, ele pode fazer uma correção, porque lembra da primeira aula. Nesse exemplo bearish aqui, ele fez uma expansão bearish. É natural depois fazer uma correção para depois ele voltar a expandir. E aí a gente soma o que? A Premium Discount, né? Então a gente tem interesse em vender na Premium, mas o que que vai acontecer? O preço vai estar comprador até lá, né? Ele vai estar subindo aqui comprador. A gente vai precisar que a estrutura de um time frame menor alinhe. Então, se aqui vamos dar um exemplo, aqui foi uma, uma dealer range do H1, né? Uma pernada ali que gerou quebras do H1. Então, dentro ali do time frame do H1, vai ter time frame menor. E vamos dar um exemplo do M5. O M5 ele vai estar o quê? Comprador fazendo a correção. A gente vai precisar que esse M5 também vire vendedor, né? Então, o que que pode acontecer aqui dentro dessa pernada toda? Ter o que? Uma alta do dia anterior, certo? Ter ali uma máxima do dia também, né? De alguma sessão anterior. E aí o preço manipula aqui, né? Veio na premium, começou a cair baixo novamente, então a gente entende que ele expandiu, corrigiu para uma nova expansão, né? E aí ele vem buscar as lows aqui que até então tinham os stops dos compradores que jogou o preço para cá, certo?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu estiver falando rápido aí, vocês me avisam, tá? E agora a gente entra no Fair Value Gap, né? Fair Value Gap é bastante importante, tá? Então, assim, o IPDA visa oferecer um valor justo para os compradores e vendedores. Às vezes ele pode reprecificar muito rápido em uma direção, criando uma ineficiência de entrega de preço, conhecida como lacuna de valor justo, né? Fair Value Gap, a tradução é lacuna de valor justo. Então, o IPDA reprecificará para reequilibrar a ação do preço ineficiente e oferecer um valor justo para ambos os lados do mercado. Esse processo de reequilibrar pode criar níveis de suporte e resistência, né? Então aqui o Fair Value Gap é bem simples, é um padrão de 3 velas, tá? Isso é para qualquer time frame, tá? Pode ser lá no mensal, no semanal, diário, H4, H1, M5, até no M1, até nos segundos acontece Fair Value Gaps, né? Então, quando acontece um Fair Value Gap, indica que está tendo muita força, né? O que que acontece? Ele não teve um lado oposto para oferecer. Lembra que eu falei para esse mercado, né? Como funciona a liquidez do mercado? Para alguém comprar, alguém tem que vender. E como o algoritmo, né? Os grandes bancos, as instituições comandam ali, ele às vezes tem que dar essa direção forte. Ele dá tipo uma porrada no preço, né, dessas velas grandonas que a gente vê no gráfico, e não teve lado oposto, ou se teve, foi muito fraco que o preço só pulou, né? Então, assim, para entender o Fair Value Gap, é um padrão de 3 velas, tá? Então, aqui, ó, a primeira vela, tá? Ela pode ser uma vela de reversão, uma vela de acumulação, né? A segunda vela, ela tem que ser uma vela de expansão, ou seja, tem que ser uma vela forte, certo? E a terceira vela, ela Ela pode ser uma vela cheia também, pode ser uma vela pequenininha, mas tem que deixar essa lacuna. O que que seria essa lacuna aqui? Tá vendo que essa vela fez essa máxima, né? E essa vela aqui fez essa mínima. Ou seja, ficou toda essa lacuna aqui em aberto, porque teve uma grande força compradora aqui. Então, algum momento do futuro, tá? Então, o que a gente está vendo aqui já é o passado, já foi. Só que em algum momento no futuro o preço pode voltar aqui, né? Voltar a cair para cá, para reequilibrar, né? E deixar esse valor justo, tá? E aí o preço daqui ele pode ter um nível de suporte nessa região, tipo assim, o preço começar a mostrar uma resistência, ele não vai passar daqui e voltar a subir, entendeu? Então, vamos ver, vamos dizer que está acontecendo agora. Bum, você viu isso aqui acontecendo agora. Então, acabou de acontecer, aí começou a opressão andar. Começou a andar aqui. Então, isso daqui já virou passado. Mas é uma zona que você viu, opa, teve bastante força. Então, quando tem essa força aqui, você tem que ter aqui, ó, aquele estalo na mente que é o quê? O algoritmo. O Smart Money está entrando. O Smart Money quer mostrar uma direção, né? E aí, você viu que deixou esse Fair Value Gap, aí você já sabe que, opa, no futuro, pode ser daqui a pouco, né? Depende do time frame, né? Se fosse no M1, poderia ser daqui a pouco, daqui a alguns minutos. O preço voltar aqui nessa região, né? E aí ele vai vendido para cá, para reequilibrar isso, oferecer um valor justo e depois continuar subindo, tá? Então, é bem simples. Fair Value Gap Bullish é esse padrão de velas aqui. Fair Value Gap Bearish é a mesma ideia, só que do lado da venda. Então, percebe que fez essa mínima aqui e essa máxima aqui. E, ou seja, ficou essa lacuna em aberto, que em algum momento vai ser preenchida. E aí, se o preço realmente for continuar vendedor, vai mostrar uma resistência nessa região aqui e o preço vai voltar a cair. Ele vai buscar alguma liquidez lá das outras, vai buscar o quê? O sell side. Pode ser a mínima do dia anterior, pode ser no mês passado, semana passada, tá? A gente vai ligando os pontos. Passar aqui, ó. Então, aqui, ó. Pra gente entender o conceito. E tem aqui um vídeo no meu canal do YouTube, tá? Que eu ensino, tem uma aula específica só de Fair Value Gaps, certo? Mas depois eu mando ali pra quem quiser. Então aqui, ó. O Fair Value Gap Bullish, né? Que é um Fair Value Gap comprador. Peraí que tá piscando aqui o negócio.
Então, o Fair Value Gap comprador é conhecido como BISI, abreviação BISI, que é o quê? Buy Side Imbalance, Sell Side Ineficiente. Então, teve uma força bullish, deixou um imbalance, né? Essa pancadona bullish aqui. E do lado vendedor teve uma ineficiência, tipo, não teve vendedores suficiente para cumprir, porque se tivesse vendedores suficiente, o que que ia acontecer aqui? Não ia ter essa lacuna, ia fazer essa máxima aqui e essa mínima aqui. E aí o preço ia se encontrar. Então, se ele se encontra, o preço está justo, né? Ele está reequilibrado. Então, não existe fair value gaps, tá? Então, quando os pavis se encontram, é porque ele já reequilibrou ali na hora, tá? Então, se acontecer de ficar assim, ó, deixou o fair value gap, então é um motivo para o preço no futuro voltar para cá, certo? Mas se ele veio, fez um pavio aqui, fez outro pavio aqui, a gente vai ver o quê? Que não tem nenhuma lacuna. O preço já está equilibrado. É a mesma coisa aqui do lado vendedor. Se ele fez um pavio aqui, né, e outro aqui, ele já está equilibrado. Então, não tem lacuna. Então, não é o nosso ponto de interesse, né? A gente não, o preço já equilibrou, então ele já está indo buscar alguma liquidez, tá? Então, assim, então aqui, ó, o que está acontecendo? O preço pode voltar para cá para os compradores, né, voltar a reprecificar isso. Então, o exemplo acima é conhecido como BISE, que é aqui que o IPDA reprecificou para o lado da compra muito rápido. Isso deixa um desequilíbrio do lado da compra, né, o espaço entre as linhas. Então, tá vendo? Tem essa lacuna aqui. Os pavis oferecem compra e venda no movimento para cima e para baixo. O corpo, onde nenhum pavio se sobrepõe, é tudo entrega do lado da compra e ineficiência de qualquer lado da venda, tá? Então é isso que eu acabei de explicar, certo? Deixa eu ver aqui o que mandaram ali no chat. Qual time frame você utiliza para executar uma trade? Eu entro lá no M1, certo? Eu venho lá do mensal, do semanal, do diário, do 4 horas, eu vou tendo toda uma ideia de como é que tá, se tá uma estrutura de alta ou de baixa, e vou diminuindo até chegar ali que eu já refinei, já tenho minha narrativa contada, e aí eu vou usar o M1 para executar. Porque o algoritmo ele é um algoritmo de alta frequência, ou seja, ele é muito rápido. E os melhores, né, movimentos ali que a gente consegue capitalizar do algoritmo é justamente nos time frame menor, tá? Mas lógico, você iniciante, você não precisa ir direto para o M1, você tem que ter a base, igual eu falei, saber como é que tá a estrutura do mensal, do semanal, do diário, do 4 horas, do H1, do M15, e aí você pode executar talvez no M15 mesmo. Antes de eu ir para o M1, eu fiquei muito bom no M15, então eu só executava no M15. Meu M15 era meu time frame de execução. E recomendo para todo mundo que está começando, porque você vai ter mais tempo para acontecer, vai demorar mais para acontecer ali o preço, né? Vai ter essas ineficiências também no M15. Então vai passar um certo tempo, é mais consolidado, é mais, tipo, tem mais probabilidade de dar certo os time frame maiores do que os menores, tá? Então você pode executar ali usando M15, você pode usar usando M5, tá? Depois que você ficou bom, você está conseguindo lucrar, aí sim você se desafia a ir pro M1, se você quiser. Se você não quiser, não mexe em time que tá ganhando e maravilha. Mas o meu perfil é mais agressivo, então eu gosto de executar no M1. É, a partir de quanto é ideal para entradas na operação da Nasdaq? Não entendi. Falando de capital? Depende da corretora, igual a BCG Markets, você consegue, né, colocar ali 50, $100 e ainda ter o bônus de 100% ali. Então, esse bônus, né, você não vai conseguir sacar o bônus. O que que você tem que entender quando tem um bônus ali? Para os primeiros usuários, tá? Tem esse bônus. É o quê? Quando você tem oferecendo 100% de bônus, se você depositou $100, a corretora vai colocar ali mais $100 de bônus, que na verdade é para você ter uma margem. Então, assim, você vai ter $200 total para operar, só que para você entender essa margem, para você conseguir aumentar até mesmo os seus lotes. Vamos dar um exemplo. Ah, com $100 eu consigo no máximo usar um lote, né? Eu posso fracionar entre 0,10, 0,20, 0,50 até chegar em um lote. Mas quando eu tô com esse bônus, minha margem aumentou e eu posso usar dois lotes, né? Que é mais, tipo, quanto mais lotes, mais você lucra, mais também mais você arrisca, tá?
Vamos ver o que o povo tá falando ali. Normalmente ele retorna buscando 50% da lacuna do Fair Value Gap, exato. Quando o preço tende a respeitar ali, né, um exemplo aqui, ó. A gente tá aqui, vamos traçar aqui os 50% desse Fair Value Gap aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, se o preço tá vindo caindo para cá, ó, fazendo as velas bearish, caindo, né? Chegou aqui, ele tá caindo para cá, né? E aí ele pode ter feito um pavio, né? Pode ter feito um pavio que fechou totalmente essa ineficiência aqui, certo? Mas, se o corpo dela respeitou 50% desse Fair Value Gap, ou seja, o corpo da vela finalizou acima dos 50%, nesse caso bullish, é um sinal que o preço está respeitando essa região e ele pode agora continuar subindo, tá? Mesma coisa aqui, né? O preço está vindo para cá, né? Bullish. Chegou aqui, média dos 50% desse Fair Value Gap e não finalizou ali acima, isso quer dizer que tem bastante chance do preço estar respeitando e ele tá segurando para voltar a cair. Tá, então 50% é um bom ponto de entrada do Fair Value Gap. Boa noite, assistindo o trabalho, ela topa demais. E aí, Michel, Mike, Michel, foi mal. Depois começo para rever. Vai ficar, depois quando você faz para rever, vai estar no canal da VCG, né? Assim que depois eu editar e cortar o comecinho que a gente tava esperando o pessoal entrar, vai estar disponível no canal da VCG Marques lá do YouTube, beleza? Gosto do M5. Então, o M5 é um bom time frame. Eu mesmo uso bastante o M5 para ver essas regiões de ineficiência e espero uma confirmação lá dentro do M1, né, para eu pensar em comprar. Mas o M5 é muito bom porque ele filtra bastante e tira essas dúvidas do M1. Eu uso bastante o M5 como confluência quando eu for dar uma entrada no M1 também. Tá? Também gosto do M5. Boa noite, tem como assistir depois? Cheguei até a data, perdi, ó. Não, sim, tem. Como a primeira aula já tá lá no canal da VCG sobre estrutura, essa também vai estar, tá? Então fica tranquilo. Quem chegou agora, você vai conseguir depois ver o comecinho, né? Quem não conseguiu participar também vai conseguir ver o gravado lá, certo? Então aqui, ó. Então a gente entendeu o que que é o Fair Value Gap. Agora a gente pode avançar para a liquidez interna e externa. Aí você vai entender o porquê que eu quis explicar a questão do Fair Value Gap, porque isso é fractal. Então, a mesma ideia que eu posso passar num diário acontece lá nos segundos, tá? Então, todos os time frames vai acontecer a mesma coisa. Então, vocês têm que entender que os conceitos do Smart Money é fractal. Quando a gente fala fractal, é que ele se replica em vários time frames. Só que quanto maior time frame, maior a chance de dar certo, tá? Mas você consegue também fazer dar certo no low time frame, como no MMO igual eu faço, né, com bastante. Você tem que ter uma narrativa ali por trás, já entender onde o preço pode buscar no high time frame, qual que é a estrutura que ele tá. Não é simplesmente cheguei aqui, abri o gráfico do nada no M1. Não, nunca vai ser assim. Você tem que estar sempre se baseando em time frame maiores até chegar no menor. Igual eu falei, você quer viajar para um país, vai ver o mapa, aí vai se dar de cara ali com os países, depois vai estados, cidades, né? Até chegar nas ruas, as vias, entendeu? As estradas. Então, aqui, ó, a liquidez externa, a liquidez está fora dos limites do Julian Range, ou seja, é bem simples de entender. Vocês vão ver que, tipo, os nomes, se você traduzir e começar a observar no gráfico, é tudo ao pé da letra. Então, aqui, ó, do inglês, external range liquid é o que? A liquidez externa, é a liquidez de faixa externa, ou seja, tudo que está aqui fora, tudo que está em cima desses topos, né, é tudo liquidez externa, tá? Tudo liquidez externa aqui, ó, certo? Só que aí você me pergunta, mas tem um monte de topo, qual que eu vou saber qual é o melhor, qual que é o, né? Você vai usar o máximo, né? Tipo, lembra da primeira aula que eu falei sobre swing high e swing low, né? Se você não viu, tá gravado, mas aqui, ó, se a gente for ver, aqui formou um swing high porque a vela da esquerda fez uma máxima menor que essa daqui, e a próxima vela também fez uma máxima menor. Ou seja, aqui é o ponto mais alto da sua estrutura que você está observando. Então aqui é a liquidez externa desse range,
tá? Como aqui era do passado, né? Percebe? Ele rompeu. Até que aqui no momento ele começou a fazer essa correção. Beleza? E aqui a mesma coisa. Aqui foi a mínima mais baixa que você tem nessa faixa aqui que eu, né, tô usando de exemplo. Então, a vela do lado fez essa mínima mais alta e a vela da direita também fez essa mínima mais alta. Então, aqui é o swing low, aqui são os sell sides e é a liquidez externa, né? Ou seja, a liquidez está fora desse range, dentro dessa low e dentro dessa high. Então, tudo que está aqui é fora, certo? Externo, liquidez externa, certo? Tá? Que seria os stops, né? Os stops dos compradores no stop, no caso, o stop, o buy side, o liquid é o stop dos vendedores. Então, quem vendeu aqui e jogou o preço para baixo, o stop está aqui. Quem comprou aqui e jogou o preço para cima, o stop está aqui, certo? Então, aqui é o sell side, aqui é o buy side. Ó, então você já entendeu como localizar a sua liquidez externa. E aí, o porquê do Fair Value Gap, a gente vai chegar aqui agora. Porque o Fair Value Gap meio que vai responder aquela sua dúvida. Ah, mas eu tô vendo aqui dentro que tem vários fundos, né? Tem esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui, esse. E aí você fala, qual que eu vou escolher, né? Tipo, qual que eu sei que tem maior chance, tá? Lembra, é probabilidade que tem maior chance de o preço reagir, o preço ir lá buscar e depois seguir a estrutura. Nesse caso aqui, seria um exemplo de alta. Então, pô, você abriu o gráfico e tá vendo, nossa, mas tem um monte de fundo aqui, onde eu vou definir minha liquidez interna? Eu já achei minha liquidez externa, que tá aqui, mas agora onde que eu vou achar minha liquidez interna? Tá? Aí, por isso que eu apresentei a vocês o Fair Value Gaps, tá? Vai ter também um webinar mais pra frente, falando das order blocks, voltando nos Fair Value Gaps, tá? Esses nomes assim que pode ser um pouco estranho para vocês, ou confuso, mas vocês vão ver que é bem fácil. Mas antes a gente tem que entender a base, que é a estrutura, e agora somando com a liquidez, aí depois a gente começa a entender os nomes de order blocks, fair value gaps, que é onde a gente começa a entender mais onde é os pontos de entradas, mas antes a gente tem que entender a estrutura e liquidez. Aí o resto vai fazer sentido, vai ficar muito mais fácil. Então, pô, onde que eu vou definir minha liquidez interna? Tá? Então, aqui percebe, lembra, quando tem esse fair value gap, o que aconteceu naquele momento? Não teve o lado oposto que deixou equilibrado igual estava sendo aqui, ó. Lembra, ó, aqui fez essa máxima, né? E aqui depois fez essa mínima, e aí fez essa máxima. Aí essa vela fez um paviozão enorme. Então, até esse momento não tinha fair value gap. Até que deixou, fez essa máxima, e aqui essa vela fez essa mínima. Ou seja, ficou toda essa lacuna aqui vazia, que no momento futuro é um ponto de interesse legal para o pessoal voltar. A pessoa vir aqui e me tirar essa região, certo? Então, eu vou usar a minha liquidez interna com o Fair Value Gap. Aí você, tipo assim, fica 1000 vezes mais simples e mais objetivo. Que você sabe que aqui é o seu ponto de interesse. E lembra da Premier Discount, né, do Daily Range? Então, se a gente quer comprar, a gente quer comprar pelo menos no equilíbrio para baixo. Ou seja, no equilíbrio dessa leg aqui, ó, tá vendo? Esse 0,50 aqui. Então, aqui para baixo é a discount e aqui é a premium. Então, se a gente quer comprar a favor dessa leg que é compradora, que é bullish, a gente identificou nossa liquidez interna. Então, lembra, o preço se move através de liquidez. A liquidez é o combustível para o preço se mover, tá? Então, o preço voltou para cá. A chance agora dele é voltar a subir. E aí ele pegou a liquidez interna para depois fazer o quê? Buscar a liquidez externa. E ele fica nesse ciclo. Busca a liquidez interna, depois ele vai pegar a liquidez externa aqui, né? Então ele pegou a liquidez interna aqui, ele está se encaminhando para buscar essa liquidez externa. E aí ele vai fazer isso depois. Tipo, se ele tiver numa tendência de alta, ele vai ficar fazendo isso. Até que chegar no momento, vai, ó, reverter tudo e aí começar ao contrário. Vai ficar essa liquidez interna e externa do lado do vendedor, tá? É um ciclo que se repete, certo? Deixa eu ver aqui que o pessoal mandou. Eu uso o de 30. M30 no Shao, que é o ouro,
o GBP-USD e o EUR-USD. Maravilha, o M30 também é muito bom, né? Cortez, deixa salvo para nós assistir depois. Pode deixar, vai ficar salvo sim, não se preocupe. Você dá mentoria? Sim, dou mentoria sim. Qualquer dúvida que você tivesse, manda uma mensagem e a gente conversa ali e explico melhor. Então agora vamos aplicar, né? Então, o passo 1 é você abrir o seu gráfico, tá? Meu gráfico favorito é o Nasdaq, né? E aí você vai identificar se a estrutura atual está de baixa ou de alta, está numa consolidação. No terceiro passo, você vai identificar os ranges mais recentes, lembra? A quebra mais recente de estrutura ali. E o quarto passo é encontrar a liquidez interna e externa, né? Externa e interna. Então, identifiquei uma pernada de alta aqui, bum. Gerou essa lower, rompeu esse topo aqui e gerou essa máxima. Aí eu vi ali que tem uma lacuna aqui que dá certinho no equilíbrio da lag, né? Na Permit Discount aqui. Vamos falar que aqui é o equilíbrio dessa lag entre essa lower e essa higher, né? E aí o preço, a gente identificou, identifiquei aqui minha liquidez externa, tá? Achei aqui. E aqui, ó, achei meu IRL, que é a liquidez, né, interna. Meu Fair Value Gap aqui, certo? Pronto, identifiquei, já tenho bastante respostas positivas, já está começando a ficar claro, eu já estou definindo um range, né, entre essa mínima e essa máxima que eu vou trabalhar. Já identifiquei que está de alta, já identifiquei o range mais recente, que foi a última quebra que aconteceu, né? Um exemplo, eu estou aqui no 4 horas da vida. Então, foi a última quebra que aconteceu no 4 horas. Identifiquei que meu Fair Value Gap no 4 horas, ele está bem ali, próximo da discount, né? Do equilíbrio da lag. Maravilha. Então, é lógico, a gente esperar o preço chegar nessa região e começar a alinhar aqui. Pronto, a gente entendeu que ele buscou liquidez interna. E qual que é a lógica agora? Qual que é a maior probabilidade de acontecer? Buscar liquidez externa e ele continuar de alta, tá? Relaxa, vai ter exemplo mais bonitinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, ó, liquidez, exemplos de entrada usando a liquidez externa e liquidez interna. Então, o 4 horas, eu identifiquei meu range, minha lag é bearish, certo? Então, próximo passo, identifiquei minha liquidez externa, que foi essa máxima que eu achei aqui, e essa mínima que eu achei aqui. Então, ERL liquidez externa, ERL liquidez externa. E achei esse Fair Value Gap. Tá vendo que eu tô surfando essa pernada mais recente. Eu só esqueci de botar a Permit Discount, mas vamos colocar aqui. Tá. Vamos simular aqui, que ela vai dar mais ou menos por aqui assim, ó. Tá, um exemplo. Então, já tá tudo você começa a ter respostas positivas, tá? Então você achou seu range que você vai trabalhar. Então você sabe que aqui é o melhor ponto possível para o preço voltar a reagir, pegar a força ali para voltar a cair. Então buscou liquidez interna, tá? E agora ele tende e tem maior probabilidade de buscar liquidez externa. Eu também tenho uma aula dessa no meu canal, tá? Focada em liquidez externa e interna. Mas assiste aqui, tá? E aproveita e já tira a dúvida aqui no chat também, em tempo real. Exemplos de entradas aqui agora. Então a gente voltou identifiquei aqui o 4 horas. E agora eu tô aqui no M15, tá? Então 4 horas ali foi meu time frame maior. Diminuiu o time frame e fui pro M15. Então, após identificar aqui, ó, meu ponto de interesse aqui no Fireball Gap do 4 horas, o M15 veio. Lembra? Fez essa mínima aqui, ó. Que essa aqui foi a mínima mais baixa, certo? Que ela foi buscar lá. O preço veio gerando força vendedora, gerou essa quebra. E bem na região da quebra, o que que aconteceu? Então lembra que eu falei? A ideia é fractal. Então se eu esperar acontecer um Fair Value Gap aqui, né, no 4 horas, né, no 4 horas aqui, a ideia é mesmo um time frame menor. Então aconteceu o quê? Um Fair Value Gap no M15 após gerar essa quebra, ou seja, mudou o estado de entrega do preço para vendedor, né? Lembra, ele estava comprador, buscou aqui o buy side, ó,
que foi a liquidez interna aqui do 4 horas, certo? Buscou aqui, aí ele chegou nesse ponto de interesse que estava ali na região premium e percebe que o preço começou a perder força compradora e começou a cair. E aí gerou o quê? Uma ineficiência bearish aqui do 4 horas, do M15, tá? Então, mitigou a liquidez interna do 4 horas, que foi o Fair Value Gap, e também agora voltou a alinhar, então voltou a alinhar junto com 4 horas, deixando uma ineficiência bearish também no M15, e aqui, ó, foi o nosso ponto de entrada, nesse exemplo aqui, certo? Então, entrada aqui no Fair Value Gap, na região do Fair Value Gap, e o meu stop aqui acima dessa máxima. E aí, qual que é a lógica? Qual que é a probabilidade para se buscar liquidez externa? O que o preço fez? Ó a força que ele foi lá, entendeu? Foi lá e buscou. Então, estopou o povo que estava vendido aqui, né? Pegou o stop do pessoal aqui, esse stop foi suficiente, voltou a cair e pegou o stop do povo que estava comprado nessas lowers, tá? Então, tá vendo? O algoritmo vai manipulando todo mundo. Ele é capaz de gerar essa liquidez, né? O algoritmo pode gerar isso daqui, ó, porque olha só quantos topos iguais aqui, ó, relativamente iguais nessa região. Ou seja, tinha muita liquidez presa aqui, entendeu? E tinha aquela região lá do 4 horas que não tinha sido mitigada ainda, o preço não voltou lá. Então, ó, tanto de liquidez que tinha aqui, né, esse topo, vários desses topos aqui, né, relativamente iguais, e foi lá buscar o 4 horas. Pegou essa liquidez, ó como ele já entrou mais força ainda, mais velocidade para buscar agora o povo que comprou, certo? Então aqui, ó, vamos outro exemplo. Ó, agora eu tô aqui na M15 para você ver que é fractal. Então, a M15, identifiquei meu range mais recente que gerou a quebra, tá? É um range bullish, liquidez externa, tá? E ela aqui é minha liquidez interna, certo? E aí, se a gente for buscar uma Pyramid Discount aqui, essa região vai dar a discount aqui, né? E premium. O preço tende a voltar para cá e a gente quer ver um alinhamento. Basicamente, acontecer a mesma coisa que aconteceu na M15, só que num time frame menor, para a gente pensar em comprar e aí buscar essa liquidez externa, tá? Então aqui, ó, no M1. Então aqui eu tive que fazer em 2 prints, porque no M1 demorou um certo tempo para acontecer e um certo tempo para buscar a liquidez, né, do outro lado. Então aqui, ó, percebe que eu tô é o mesmo gráfico, tá? Então só que eu diminuí, eu tenho mais detalhes, eu fui lá pro time frame de M1. Então aquela região, nosso ponto de interesse, que é a liquidez interna, lá da M15, né? Ele foi buscar, então ele veio o quê? Do lado vendedor para buscar o quê? O sell side, tá? Deixa eu riscar aqui, ó. Sell side, né? Veio buscar as lures. Então ele vem na mão vendedora, por isso que chama sell side, o lado vendedor para buscar essa região, buscou liquidez interna. Agora a gente vai ficar em atento, a gente fica em alerta, a gente fica focado para esperar um alinhamento. Então, prestar atenção na estrutura. Então, se ele veio, né? Ele veio caindo aqui, ó, vendedor. E aí mitigou nosso ponto de interesse aqui. Deixa eu riscar aqui que é melhor. Ó, ele veio caindo até nosso ponto de interesse lá da M15, igual esse aqui. E a gente identificou aqui, ó, o ponto de interesse está aqui. E aí ele chegou aqui. Como que a gente vai entender que vai pintar uma entrada, vai dar uma oportunidade? É justamente quando o preço vem, gera a quebra desse último topo e também deixando uma ineficiência nesse time frame que agora a gente está observando, que é o M1. Então, o M1 é o realinhamento do M15. A gente vai estar alinhando o M1 com o M15, é onde a probabilidade vem a nosso favor, é onde tem mais chance de acertar, entendeu? E aqui, ó, percebe? Esse topinho aqui foi o último topo que fez o fundo mais baixo, que é exatamente esse aqui, ó. E aí o que o preço fez? Rompeu ele com bastante força, deixando uma ineficiência. E aonde o preço foi trabalhar, né, ficou aqui. Aqui foi um caso meio chatinho, mas percebe que o preço não, em nenhum momento pegou aqui no nosso stop. Então eu posicionei aqui o stop um pouquinho abaixo, certo? Nem sempre eu deixo coladinho, mas aqui é um exemplo só para vocês entenderem.
Mas vamos falar que se a gente tivesse deixado o stop exatamente abaixo aqui, a gente teria tomado stop, porque o preço veio buscar, né, essa região. Mas do jeito que ele buscou, percebe que essa vela aqui, ó, fez um pavê enorme, mas ela não finalizou rompendo essa lua. Lembra que eu falei da primeira aula que os rompimentos com mais evidente de dar certo, né, uma continuidade, é o fechamento do corpo da vela, tá? Tu percebe onde essa vela fechou? Ela fechou aqui, tá? Então ela só foi manipular essa low e depois voltou a subir, gerou quebras aqui na frente. E o que que ela fez? Ela deixou ineficiência, certo? Aí o preço voltou nessa região, né, stop aqui na low, e depois aqui de novo ele fez aqui, ó, mesmo alinhamento, quebrou esse topinho, deixando ineficiência, onde ele mitigou, e depois ele foi fazer buscar a liquidez externa, tá? Fractalmente. Então aqui é um outro exemplo no diário. Então, identifiquei o meu range do diário que é bullish. Então a gente tem aqui, identifiquei também a minha liquidez interna, que é justamente esse fair value gap, certo? Acabei esquecendo de marcar o IRL aqui, mas é essa lower aqui, ó, né? IR, certo? Nossa liquidez interna. Então identifiquei, pronto, aqui é meu ponto de interesse. Vai estar na discount, certo? O próximo do equilíbrio ali da leg, dessa nossa leg que a gente está trabalhando. Aí agora, vem, então, quando você está no time frame do diário, o seu alinhamento é no H1, tá? Essa questão dos time frames alinhados tem também na primeira aula de estrutura, beleza? Tem bastante coisa lá que vai fazer sentido aqui. Então, percebe que eu falo bastante que a estrutura é importante, porque realmente é. Então, aqui, ó, a gente está no time frame de H1. Aqui, ó, o fair value gap do diário está bem aqui no cantinho, certo? E aí percebe que o preço veio, esse topinho aqui fez essa mínima, o preço foi lá e rompeu ele aqui na frente, fazendo o quê? Deixando uma lacuna, não fair value gap, certo? E aqui seria o nosso ponto de interesse para uma entrada usando somente o H1, tá? Eu usei o diário como nosso viés do High Time Frame e no H1 eu estou usando o meu time frame de entrada. Tu percebe? É fractal. Então aqui acionou a entrada, ó. Como no H1 demora um pouco mais, ele pode acontecer isso, mas meu stop está bem posicionado aqui nessa low. Percebe que o preço ficou aqui, ó. Em nenhum momento as velas rompeu esse fair value gap. Então, todo esse sinal aqui que o preço está respeitando essa região, percebe, ó. Ele não foi, ele não fez nada para baixo, ele não rompeu essa região. Então, toda vez que ele veio mitigar ela, ele está respeitando e aí começou a alinhar. Então, aqui na frente ainda deu outra oportunidade, que ele veio quebrar esse topinho. Por que esse topinho? Porque esse topo fez o fundo mais baixo. Tá vendo? Ele pegou esse fundo aqui. Aí o preço quebrou. Como que ele quebrou? Com bastante força, deixando fair value gap. Outra entrada aqui, outra oportunidade. E aí os seus alvos é a liquidez externa lá do diário. Então aqui, ó, o preço se desenvolvendo. Percebe, ó? Marquei essas duas entradas, mas aqui na frente teve mais entrada ainda. Mitigou esse fair value gap gigante aqui. Começou a trabalhar aqui, até que aqui na frente começou a ganhar força, deixando essa ineficiência. Deixou outra ineficiência aqui, tá vendo? E foi embora, tá? Porque o H1 estava alinhado com o diário, onde se torna alta probabilidade. Aí você tem chance, maior chance de acertar a sua trade. Então vamos recapitular aqui, né? A gente, né, a base de tudo é estrutura de mercado, liquidez interna e externa, né? ERL e IRL, Premium Discount, né, precificação do preço e análise multi-time frame, certo? Então você dominando isso aqui, maravilha. Então, os maiores erros que eu vejo é basicamente a mesma coisa da primeira aula, é o, né, operar contra a estrutura, certo? Porque você está contra a estrutura, normalmente é o quê? Um pullback, né? Se o preço está vindo aqui, ó, vendedor, e aí você achar que o preço vai simplesmente fazer isso aqui, é muito achômetro. Você está contra um fluxo. É muito mais forte você seguir o fluxo, né? Maior probabilidade de acertar
esse fluxo aqui, tá? Do que achar que você entrou aqui comprado, agora o preço vai explodir para cima. Não, para você achar uma prêmio discount e tentar vender para continuar esse fluxo que a sua trade vai render muito mais, tá? Seu risco retorno vai ser melhor. Ignorar o time frame superior, ou seja, chegar aqui e observar só um time frame ou dois e, né, não saber onde o preço pode buscar, sabe? Você pode buscar uma região do diário, uma região do mensal, semanal, tá? Comprar em premium e vender discount, então, às vezes o preço tá caindo e você tá na premium e quer comprar e chegou atrasado, né? Você tipo, nossa, o preço tava aqui, ó, vou riscar aqui embaixo. O preço tava aqui. Aí você não conseguiu comprar aqui, não comprou aqui, e agora você queria comprar aqui e o preço, tá caindo de volta, né? Tipo, você chegou atrasado, você ficou envezado e não entendeu que o preço mudou agora para o vendedor, tá? Ou vice-versa. Não esperar uma captura de liquidez, né? Não esperar o alinhamento entre os time frames e não ter uma rotina de trade. Então, assim, lembra que esses exemplos que eu dei, todos teve um alinhamento entre os time frames, né? Todos teve uma captura de liquidez que foi a liquidez interna para depois alinhar e buscar liquidez externa, né? E não ter uma rotina é o que? Você simplesmente chegar um dia você operar 9 horas da manhã, outro dia você operar 2 da tarde, outro dia você operar 9 horas da noite. Você sai operando assim, você não sabe a rotina a seguir, você não tem um horário fixo para, não, agora é minha janela de oportunidade, minha janela de trading. E aí você porque quando você não tem uma rotina, você não sabe muito bem como funciona aquela sessão. Então, você tendo uma sessão fixa, uma rotina fixa, igual eu opero a sessão matinal de Nova York. Então, eu tenho meu horário para operar ali até tal horário. Porque eu já sei como é que funciona aquela sessão, o que que eu posso esperar dela. Então, eu tenho a minha rotina, entendeu? Então, busca entender como é que está a sua realidade, né? Ah, eu moro no Brasil, trabalho até 6 horas da tarde, então só vai ter a parte da noite. Maravilha, tem a sessão asiática, você vai buscar ativos que tem a ver com a sessão asiática e operar aquela sessão asiática. Um exemplo, o asiático anda legal a partir ali das 9 até meia-noite, né, no horário do Brasil. Então você tem essa rotina de operar das 9 à meia-noite. Pô, deu meia-noite e meia. Já deu seu horário, vai dormir. Amanhã tem mais, porque o mercado é abundante. Ele vai te dar oportunidades amanhã, vai te dar oportunidades daqui a pouco, vai te dar oportunidades semana que vem. Então você tem que entender que esse mercado é muito abundante, tá? Hoje você pode estar começando ali fazendo US$ 1, US$ 5 de lucro, mas se você trabalhar certinho e almejar alto, você vai conseguir fazer US$ 100 por dia, você vai conseguir fazer 200, 1.000, US$ 5.000, tá? Então é um mercado muito abundante que você define o quanto você vai ganhar de acordo com as suas crenças, de acordo com né, o seu conhecimento, de acordo com a sua mentalidade. Então entenda que é uma escadinha, não adianta querer começar ganhando 5.000, sendo que você não tem estômago para ver US$ 1.000 negativo, sabe? Então, pô, beleza, até US$ 100 negativo ali eu consigo de boa. Então tá, sua conta vai ter, você vai conseguir correr esse risco, né? Aí eu tô conseguindo crescer, tô ganhando bem, então vou aumentar, certo? Vou conseguir escalar isso conforme o tempo. Mas entenda que é uma escadinha, é um dia após o outro, tá? O Júlio falou, ter paciência no melhor operacional, esperar realinhar, capturar a liquidez no momento. É, o Júlio já foi meu aluno e ele, né, todo dia tá mostrando uma evolução, pegando boas trades. Às vezes a gente pega a mesma trade e nem conversou, porque ele já tá alinhado às ideias, ele já sabe o que buscar, ele já tá fazendo uma rotina também, tá? Então, é importante entender onde você está, onde você quer chegar. Tá? Tô querendo vender BTC desde sexta passada, esperando voltar na Premium e agora é esperar um realinhamento. Se não realinhar, não vendo. É a vida que segue. Exatamente. Se não teve um alinhamento com aquela sua ideia, não tem por que você se expor, né? Então, eu falo por experiência própria, né? Tipo, a questão da ansiedade também atrapalha bastante. Às vezes a gente quer um resultado logo e e a gente quer, tipo assim, imaginar um cenário de alta probabilidade onde o preço não está mostrando ainda, porque a gente quer um resultado, a gente está pensando lá na frente e a gente se desprendeu do presente. Então, assim, preste atenção como você está reagindo. Se você está ansioso demais, tenta se acalmar. Então, se você reconhecer o que está ansioso, sai do gráfico, porque você pode fazer muito, muito erro besta, né? E depois que passou, você volta e fala, nossa, olha, por que que eu fiz isso? Aí você vai ver, não, não tinha nada a ver com a técnica. Foi totalmente ansiedade. Eu imaginei algo, forcei algo e tipo, não se desenvolveu, tá? Então, eu falo por experiência própria.
Então, quanto a gente se buscar entender, né, como a gente é, melhor a gente vai conseguir ser aqui dentro. Porque a técnica em si é fácil, o difícil mesmo é a gente corrigir nossos hábitos, né, as nossas crenças, né, mas isso é um processo de cada um tem individual, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que já é mais disciplinado, né, de vez de uma criação mais disciplinada, tem gente que tá aprendendo isso na dor, certo? Então, tem que entender e se entender e não se comparar, tá? A pior coisa é se comparar, porque aí, hoje em dia, né, as redes sociais, ela é uma coisa muito midiática, muito tipo de momento. E aí você vê, nossa, fulano tá ganhando $1.000, $5.000 numa trade, e eu aqui, aí você quer, não, eu também sou capaz, aí você vai lá e começa a cair. Então, tipo, muitas das vezes é falso, né? Mas tem muitos reais também, né? Muita gente ganha, porque esse mercado é muito abundante, eu sou a prova viva disso, porque, tipo, é um, é um outro patamar aqui, principalmente a liberdade de tempo. Mas você tem que entender qual é a sua realidade e principalmente não se comparar, tá? Não caia em qualquer coisa que você vê na internet, que eu falo por mim, eu acho que muitos também acabam vindo nesse mercado porque veio por anúncios de, né, aqueles guru que fica vendendo sonho, vem filmando carrão, mansão, fala que é fácil, você vai, né, conseguir fazer dinheiro da noite pro dia, mas não é assim, tá? Tudo que tipo assim, você consegue ter sucesso, foi construído a longo prazo, foi dia após dia você se corrigindo, né? Dias após dias em noites em claros, né? Você chorando, achando que não ia conseguir, você tá conseguindo, e você conseguiu, né? E vai querer muito mais ainda, tá? Falo por experiência própria. Então, saiba filtrar também quem você segue aí, para não cair nesses pontos, porque esse mercado é real e como qualquer outra coisa é real na nossa vida, demanda tempo, demanda estudo e demanda prática, tá? Não adianta também só ficar me ouvindo falar sem ir botar em prática, né? Tudo que eu passei aqui, você não foi lá testar. Porque o gráfico tá aí, tudo que eu passei aqui, se você for ver, é verdade. Você pode voltar quantos anos que for para trás, você pode ir no máximo que tiver lá em 2003 de gráfico, você vai ver que é a mesma coisa desde lá, tá? Então, assim, bota em prática, tá? Porque eu falo isso que é muito, porque eu vim do esporte, né? Eu vim do skate, eu ando de skate e eu sei isso. Que a gente pode ver um vídeo, como mandar tal manobra. Mas beleza, entendi. Aí você vai lá botar em prática, você vai ver que, pô, tá, eu entendi, mas eu não sei os movimentos, não sei como fazer tal manobra, certo? É a mesma coisa aqui. Pô, entendi tudo que o Cortez falou. Aí você chega no gráfico, aí você fica assim, o que que eu vou fazer agora? Né? Por isso que eu falo, faz anotação. Tá, a gente tem que identificar a nossa estrutura, identificar a liquidez interna e externa, certo? Identificar os nossos pontos de interesse, esperar um alinhamento, tá? Então, faça anotação, bota em prática, porque isso aqui é tipo é um esporte da mente. A gente vai praticando, né, dia após dias ali e nos entendendo, porque isso aqui é o mercado mais difícil do mundo. Por isso que você vê lá, tipo, 98% falha, né, e só 2% está conseguindo viver disso. Por quê? Na verdade, quem falou é porque desistiu, tá? E se realmente você quer, eu falo por mim, eu quero muito isso, fiz acontecer, fiz virar, né? E eu estou aqui ensinando também, porque eu queria ter alguém ensinando dessa forma simples lá no meu começo, e por isso que eu faço isso também, né? Além de ganhar dinheiro com trade aqui, eu também ensino de uma forma grátis também, mas também tem a minha privada, ali, mentoria privada para quem realmente quer investir. E eu sei que quem está investindo nesse conhecimento vai dar o devido valor, porque muita gente sabe, tipo, daquele conteúdo que eu posto lá no meu YouTube, no meu Instagram, pô, o conteúdo, né, tá lá, ó, desde o simples até o avançado. Só que por ser grátis, muita gente não dá valor nisso, né? Mas eu gosto das duas formas. Eu sempre prezo em fazer os dois, tá? Porque eu quero tem os dois públicos que tem muita gente que já fez só os meus vídeos do YouTube lá. O melhor é ver o feedback das pessoas falando, ó, só com seus vídeos do YouTube eu passei numa conta, só com seus vídeos do YouTube eu tinha $1.000 na minha conta, agora eu tenho $5.000 na minha conta, né? Então, isso vai da pessoa, tá? Tipo assim, você não precisa fazer uma mentoria individual com alguém, né? Você pode conseguir tudo pela internet, mas tem que entender que você vai ter um tempo para amadurecer e entender ele, tá? Lógico, a mentoria vai acelerar esse processo de evolução,
Mas você super consegue. Ah, minha realidade hoje eu não tenho muito dinheiro para investir. Tudo bem, tanto de conteúdo tem grátis. Essa live aqui é grátis, né? Esse webinar é grátis. Os conteúdos que já tá no meu canal, né? Você vai encontrar muita coisa grátis. Aí é você botar as ideias em alinhar. Então esse webinar é justamente para você conhecer o Smart Money. Se você se identificar, você vai ver que, tipo assim, é o melhor profissional que você poderia ter encontrado na sua vida, porque você vai estar ali junto com o algoritmo. Tipo assim, você vai ver o algoritmo fez a manipulação, estrutura de alta, você identificou tudo, está entendendo tudo, agora você sabe onde que o preço pode buscar. Tá? Então volta e testa que você vai ver que, tipo assim, você começa a ter essa nova visão, porque antes você não enxergava dessa forma, liquidez interna, externa, a questão das liquidez ali, os tipos de liquidez, e agora você começa a ver, é tipo assim, sua mente faz assim, "Pô, meu Deus, como assim? Né? Como eu agora faz tudo sentido, antes não fazia, tipo, eu não entendia nada, mas agora eu tive essa visão passada e agora eu consigo entender. Agora eu entendi por que que o preço foi até aquele ponto, por que que ele chegou nesse ponto, tá? Então, bota em prática, você vai ver que é a melhor coisa, tá? Foca aqui nesses conteúdos, tá? Que a gente tá fazendo aqui com a Web, com a VCG Markets, que isso vai agregar bastante, beleza? Excelente. Valeu, pessoal. Mentoria excelente, é o acompanhamento network mesmo, com a galera. Nossa, galera, gaguejei aqui, que já está fazendo grana no mercado ajuda muito. Então, tem pessoas de todos os níveis, tem pessoas que estão começando, tem pessoas que já estão imprimindo forte, muito dinheiro, e aí você estando nesse ambiente, é por isso que eu também criei meu Discord lá para ter todo mundo lá, porque é um ambiente que o povo esteja lá para estudar, evoluir, né, conversar, que tem porque a nossa profissão em si é bem solitária, né? Tipo, é só aqui o gráfico e tal. Às vezes é meio tedioso, mas agora você tem uma comunidade para trocar ideia desse assunto que você gosta tanto, ter outras pessoas que gostam também, aí acaba crescendo, você vê que, pô, todo mundo tem dificuldade, todo mundo teve um ciclo ruim, né? Então, todo mundo conseguiu recuperar, certo? Não é porque você tá no ciclo ruim agora que você não vai recuperar, não, tem saída. O importante é você entender o que que você está fazendo de errado, né? E trabalhar em cima disso para corrigir isso, para conseguir evoluir. E aí você vai vendo, nossa, eu errava muito na ansiedade, então comecei a fazer exercícios de respiração, comecei a praticar mais esporte para ficar mais calmo, comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, né, para não me deixar levar, certo? Então, tudo isso vai influenciar, certo? Então, vamos lá, regra das três conformações, estrutura alinhada, high time frame e mid time frame definido, bem precificado, né, permits count, e a confirmação, que é quando tem um elemento, que seria aqui uma quebra de estrutura. Eu coloquei choque aqui, para você entender que pode ser uma reversão, tá? Quebra de estruturas das continuidades, e uma reversão, o preço estava caindo e ele inverteu, é um exemplo assim, tá? Então, confirmação é a gente espera uma quebra a favor. O EURUSD fez tudo isso que você falou hoje. Aí, ó, quem quiser olhar, o EURUSD no 4 horas. Né? Foi perfeito o movimento. Poxa, eu vou ter que pegar a minha filha de manhã se tá liberado. Quando eu tiver liberado, eu vou postar também no meu Instagram, vou comunicar ao povo no Discord, no Telegram da VCG, pode ficar tranquilo, tá? E aí, ó, fazer aqui, né, o meu merchandise. Se você quer, né, dominar o SMC na prática, agora eu também estou operando ao vivo junto com os membros, certo? Então a gente tem lá a sessão de trade ao vivo, tá? É uma sala ali onde a gente está estudando ao vivo. Eu estou passando minha perspectiva, o que que eu estou imaginando para aquele cenário, para aquele dia, o que que eu estou aguardando, os movimentos que eu estou aguardando, certo? Então ali vai ter também videoaulas gravadas e todas as lives também estão gravadas na plataforma. Setup de alta probabilidade, né? A gente vai colocar toda a teoria em prática, tá? Então não adianta também só ensinar tudo gravado, não. A gente bota em prática ali junto, tira as dúvidas ali no ao vivo junto, certo? A gente opera junto. Não é uma sala de sinal que eu vou falar, não, compra aqui e vende aqui, não. Vou passar minha visão ali, vai estar vendo minha tela onde eu estou entrando ali ou não, mas a ideia é as pessoas crescer junto ali, certo? Entender a questão de ter a paciência quando precisa ter, né? E ser agressivo quando precisa ser agressivo. Tipo, tem uma entrada aqui que tá acontecendo muito rápido, eu vou entrar, certo? Então essa é a ideia, né? De fazer essa comunidade fechada, né?
No meu canal do YouTube eu tava fazendo também um tempo atrás, né, operando ao vivo com o pessoal, mas comecei a fazer ali nessa parte fechada também, certo? E aí você é bem-vindo, tá? Então aqui, ó, você vai ter 10% de desconto no primeiro mês. Se você quiser falar no meu privado que você veio pelo webinar da VCG Marques, eu te mando aqui, certo? O link, tá? Então você vai ser bem-vindo. Então, tem todos os conteúdos, os conceitos gravados, né? Tudo avançado tá lá, todas as lives antigas tá lá, todas as sessões de trades antigas já está lá, então é ao vivo e tudo que for do ao vivo depois vai estar gravado também, certo? Então aqui, se você já tá operando, né, e quer ter ali ó, alguém junto, só me mandar mensagem ali e a gente conversa melhor. Então, ó, perguntas frequentes, né? Precisa de muito capital para operar, para começar? Não, você não pode, você não precisa de muito, né? Você tem que ser bem realista, tá? Não adianta, nossa, vou vender meu carro aqui e vou colocar no trading para ficar rico. Não, calma, vamos por partes, vamos, calma. Que eu já tive história, já veio alunos me contar que vendeu apartamento e torrou esse dinheiro em uma semana. Por quê? A pessoa se colocou pressão, né? Porque ela vendeu um apartamento para colocar no trade, sendo que ela nem tinha um conhecimento, ela não tinha aquelas do que buscava, né? Porque normalmente o que a gente começa no começo? A gente tem aquela sorte de principiante, né? Chegou lá, fez uma análise, acertou, né? E aí começa a acertar, vê, nossa, olha o capital aqui crescendo, eu não, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais. E aí você começa a ser mais ganancioso e aí é onde você começa a se atrapalhar, a não pensar só pela técnica, fica, a emoção toma conta, você já largou fora a técnica e fala, não, nossa, não, perdi 1.000, agora eu vou entrar com 2.000 para recuperar. Não, não é assim, pô. Aí você não está sendo smart, né? O smart money, dinheiro inteligente. Então, a gente tem que sempre buscar arriscar menos. Então, pô, eu tenho um capital separado aqui para investir, né, no trade. Tá, eu já tenho conhecimento? Tá. Eu já tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Então, o que que você pode fazer? Investir, né, no conhecimento. Se você quer um acompanhamento individual focado em você, ajudar a resolver suas necessidades, eu aconselho uma mentoria individual para dar evolução mais rápida no seu processo, tá? Mas eu não tenho esse capital suficiente, mas eu vou, né, por conta própria. Maravilha, você vai conseguir da mesma forma, tá? Só que tenha esse capital separado. Treina numa conta demo, né? Uma conta demonstração ali, para você pegar a confiança, para você saber mexer na plataforma, certo? Depois você pode depositar, tipo igual aqui na VCG Marks, o primeiro usuário, né? Sua primeira vez no seu novo cadastro, tipo assim, a primeira vez que está criando conta, você fazer com o link da VCG Marks, você vai conseguir ter ali esse bônus 100%. Então, se você depositou 50, você vai ter 50 de bônus, ou seja, vai ter 100 no total. Se depositou 100, você vai ter 200. Depositou 1.000, você vai ter 2.000. É uma margem, igual eu estava falando no comecinho, para você conseguir abrir mais lotes, certo? Mas você não vai conseguir sacar esse bônus. Você vai sacar o que você fizer de lucro, tá? É uma margem que você vai ter a mais. E ajuda também em contas pequenas, né? Eu tenho $100 para investir. Bom, você colocou $100, você vai ter $200, entendeu? Então é para isso que serve o bônus também, tá? É... Então, quanto tempo leva para dominar? Tá. Aqui é relativo de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar e tá tudo bem. Então, igual eu falei, com uma prática diária, pelo menos ali, ó, meia hora por dia, você colocando em prática tudo que você vem estudando, e dedicação da sua parte, de 3 a 6 meses você já tá craque. Aí é o que você vai ter que mais dominar, né? Dependendo de como você é. Eu falo por mim que eu sou muito ansioso, então a dificuldade maior foi me controlar, né? Ansiedade, nervosismo. Então, 3 a 6 meses ali, né? Chutando com uma pessoa fora da curva, tá? Mas se levar 1 ano, 2 anos, tá tudo dentro também, faz parte. Funciona em todos os mercados? Sim, funciona em Forex, cripto, ações, índices, igual o Pero Índice. Funciona em todos os mercados que tem algoritmo, tá? Na Smart Money funciona em todos os mercados que tem algoritmo, certo? Então, Forex, cripto, ações, índices, beleza? Seu fornecente total, perfeito, né? Esse é o método ideal para começar. Então, se você nunca viu nenhuma técnica, está começando pelo Smart Money, parabéns, você é o sortudo, porque eu queria ter começado direto pelo Smart Money. Bicho, né, tentei suporte e resistência, linha de tendência,
né, rompimentos, e pra mim sempre estava faltando uma coisa, e quando eu conheci o Smart Money foi, tipo, tudo clareou na minha mente, tudo começou a explicar os movimentos, tá. Então se você tá começando do zero, maravilha, você vai começar sem vícios, você vai começar, né, direto. Pra mim é a técnica mais top, mas é o que eu falei, qualquer técnica é válida quando você tem um bom mindset, né. Quando você tem uma boa mentalidade, você faz virar com qualquer coisa, até com cara por você consegue ser lucrativo se você tem um psicológico top, entendeu? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Obrigado aí todo mundo que compareceu, certo? Quem falou aí no chat, eu quero, depois me manda uma mensagem, tá? Ou fala lá no chat também do Telegram da VCG, ou se conseguir achar meu Instagram aqui, ó, tá? Meu Instagram tá aqui, Cortez FX, mesma coisa no meu YouTube, certo? E é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. E uma frasezinha aqui, ó, o mercado recompensa quem tem paciência, entende a estrutura e estende a liquidez, tá? Então, vamos começar hoje, né? Não deixa pro ano que vem, tá? Final do ano eu vou curtir. Se você tem o objetivo de crescer na vida, tem que dar uma diminuída nessa parte de curtição e focar em construir o seu futuro, certo? E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que compareceu. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.